Pastor Romulo escreveu um artigo que vai sair, não sei onde que vai sair, né, nesses dias, sobre os pregadores como o pastor Jaime. Eu falei, eu nem vou ler esse artigo, inclusive ele deu para o Steven me passar, nem vou ler esse artigo, antes de pregar aqui, né, imagina, pregadores como o pastor Jaime, agora vai pegar para nós, né? Mas uma vez eu li um livro sobre pregação, pregadores, que nós, pregadores, nós devemos pregar como moribundos, pregando para moribundos. Isso quer dizer, irmãos, que todos nós estamos só de passagem nessa terra aqui. Não importa quantos anos, alguns jovens podem achar, olha, eu tenho muitos anos pela frente. Primeiro eu vou dizer que muitas vezes jovens partem dessa vida. E segundo, que a nossa bem-aventurada esperança, Cristo vai voltar. E se ele voltar, vamos dizer que ele volte alguns dias. Eu nem gosto de falar Cristo vai voltar logo, porque daí pessoas pensam, logo, né? Um dia quando eu tiver, sei lá, 30 anos, estou falando de jovens, né? 40 anos ele vai voltar. Não, ele pode voltar agora. É iminente, né? É qualquer momento, não é logo, é qualquer momento Cristo vai voltar. E quando você pensa assim, é bem possível que todos nós temos o mesmo tempo nessa terra. Pode ser até meu próprio sogro, né, que parece que não vai ter muito tempo nessa terra, mas se Cristo voltar logo, nós estamos indo juntos. Ele tem o mesmo tempo que eu nessa terra aqui. Então vamos servir ao Senhor. E quando nós pensamos na vida, tem um livro que eu gosto muito, que é o livro de Eclesiastes. Vamos abrir hoje para o livro de Eclesiastes. E quando nós pensamos na vida, muitas vezes o meu pensamento volta para esse livro de Eclesiastes, que eu já estudei várias vezes na minha vida, que é um livro que tem me encorajado. E você tem que entender um pouco esse livro, porque não é um livro fácil de entender. Se você começar a citar qualquer versículo, né, de Eclesiastes, você talvez pode se dar mal se você tirar do contexto. Mas se você entender o livro que o pregador, né, de Eclesiastes estava tentando fazer, daí faz sentido e ajuda muito a viver nessa vida. Porque ele começou a analisar a vida, e vocês lembram que Salomão, que nós cremos que foi escritor desse livro, começou a analisar a vida tirando Deus de cena, porque ele estava longe de Deus. E ele estava tentando achar um sentido para a vida, e vocês sabem que ele não conseguiu achar sentido para a vida. Quando muitas pessoas conseguem passar por essa vida porque eles não pensam muito. Mas se você para pensar, você pode ficar bem desanimado, né? Se você começa a analisar as situações da vida e começa a perguntar por que isso, por que aquilo, e muitas coisas não fazem sentido nessa vida. Por isso que o tema do livro de Eclesiastes é a vida debaixo do sol. Ele fala muitas vezes sobre debaixo do sol, porque ele está analisando a vida debaixo do sol, tirando Deus da cena. Acima do sol tem o nosso Senhor, nosso Deus. Mas ele chegou à conclusão, analisando a vida sem Deus, que tudo é vaidade, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a conclusão da vida debaixo do sol. Só que o livro de Eclesiastes não é para ser um livro que você simplesmente ignora, não é um livro que você fala assim, tudo é errado. Eu já vi comentaristas do livro de Eclesiastes que fazem isso. Não, é só o homem analisando a vida sem Deus. Então, no seu último capítulo que fala, lembra-te do teu Criador, até lá, eles não falam nada, né, sobre tudo errado. Não, ele está tentando, no livro de Eclesiastes, nos ensinar a viver nessa vida. E você tem que entender isso, para você entender o que ele está querendo chegar. Inclusive, dizem, né, que os judeus leem esse livro até hoje, faziam no passado e até hoje, no dia na festa dos tabernáculos, que é uma festa alegre, festa para celebração, para eles verem como aproveitar a vida, como ser feliz nesse mundo, mesmo apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar das injustiças, apesar de muitas e muitas coisas que nós não entendemos. Porque ele chegou à conclusão que, olhando essa vida debaixo do sol, a vida é monótona, fútil, sem sentido, injusta, etc, etc. Mas ele conseguiu vitória na vida dele. Ele conseguiu olhar acima do sol. Inclusive no capítulo 3, versículo 11, nós vimos que tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo
no coração do homem. Esse é o problema. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Estava conversando com meu cunhado ontem, o Luiz, justamente sobre isso. Nós estávamos falando sobre coisas nessa vida que nós não entendemos. Daí eu comentei, eu falei, ele falou mesmo disso, que nós não procuramos explicação para tudo, mas nós confiamos no Senhor. E eu comentei sobre esse versículo aqui, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, o mundo no coração do homem. Então nada nesse mundo só pode preencher o coração do homem, porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós temos a eternidade, o mundo no nosso coração. Então nada vai preencher sem Cristo Jesus, o eterno. Ele é a vida eterna. E por isso que quando nós conhecemos Ele, Jesus disse: quem beber dessa água nunca terá sede, porque Ele preenche esse vazio no coração do homem. Mas se você tirar Ele de cena, você vai ficar correndo atrás do vento, e tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Eles falam que é como se fosse uma bolha que estoura, e o que sobra depois que estoura a bolha? Nada. Então como nós devemos encarar essa vida? Olhando, como eu disse, injustiças, monotonia. Sabe quem já viu aquela história, né, que o leão ergue o filho e fala, o ciclo sem fim? Quem já viu isso daí, né? O ciclo sem fim. E olha que bonito, isso deixou Salomão estressado, esse ciclo sem fim. Ele falou, nunca acaba, vem, vai, pessoas vêm, vai, e você vê a rocha está lá ainda, mas a gente vem e vai. Qual é o sentido desse ciclo sem fim? Mas Deus nos dá esse sentido, e Ele nos ensina a encarar essa vida, apesar dos apesares, apesar do que vem, apesar das situações que vem em nossa vida. Deus nos mostra como nós podemos viver e sermos alegres, e sermos usados para o Senhor, mesmo sem entender tudo. Lá no final, se você for para o final do livro de Eclesiastes, e hoje não é um estudo, né, de Eclesiastes inteiro, né, ainda bem, mas lá no final, no último capítulo 11, nós vemos que ele começa a explicar o que nós devemos fazer nessa vida, como nós devemos encarar essa vida, apesar de às vezes ser monótono, né? Dia após dia temos nossas rotinas, amanhã eu vou acordar, eu vou para o serviço, qual o sentido disso tudo? Ele vai falar, previsível, entediante, mas ele fala que não é. Quando você anda com o Senhor, irmãos, não é monótono, não é entediante a vida. Veja o capítulo 11, versículo 1. E ele começa então, ele nos dá 2 exemplos de como nós devemos encarar a vida, sabendo que a vida é assim. E nós aprendemos que primeiro que a vida, pode marcar aí, primeiro, a vida é uma aventura, quando nós vivemos ela pela fé. Veja aqui no versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Então ele começou a comparar a vida com um comerciante, com um negociante. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Ele estava se referindo a enviar mercadorias por navios. É isso que está dizendo aqui. O que quer dizer lança o seu pão sobre as águas? Ele estava falando sobre navios daquelas épocas, eram empreendimentos de risco. Eles lançavam esses navios, né, ao mar para fazer o seu comércio, esperando trazer lucro um dia, né, se esses navios voltassem. O que ele está dizendo aqui? Ele está nos ensinando a viver nessa vida. Ele está dizendo, seja ousado. Se você vai fazer algo para Deus, você precisa lançar o seu pão sobre as águas. Você precisa fazer alguma coisa para Deus. Amém? Fala, vida é difícil, vida é monótona, mas lança o teu pé sobre seu pão sobre as águas, seu pé também, né, como os homens de Jericó, né? Lança o seu pão sobre as águas, entregue a palavra de Deus, pega aqueles 50 convites e entrega para alguém, fala, eu não sei se vai dar certo, a gente vai ver um versículo sobre isso, mas faça. Eu tenho certeza de uma coisa, não vai dar certo se você não entregar, ninguém vai ver se você não entregar. Lança teu pé sobre as águas, seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Seja ousado. O avô da Lídia, né? Não sei que ele seria meu, né? O avô por casamento. Ele era um homem de Deus, está com Cristo já. No dia que ele faleceu, ele estava na praça entregando folhetos. Daí ele trabalhou o dia, eles cantaram no coral, estavam entregando folhetos. Aquela noite ele dormiu e acordou nos braços de Jesus. E ele entregava folhetos direto. Ele estava na estação, ele ia muitas das vezes na estação, entregava folhetos. E um dia, assim, foi anos depois,
uma moça apareceu para ele justamente na estação, falou: olha, que bom que encontrei o senhor. 5 anos atrás, o senhor me deu um folheto, eu li, indo para onde que ela estava indo naquela vez, e eu fui salva. E ele nem sabia que isso tinha acontecido, mas ele lançou o seu pão sobre as águas e voltou. E nós nunca sabemos o que vai acontecer. O que você está fazendo hoje vai determinar o que você será amanhã. Lembre-se disso. Então você começa agora a lançar o pão, fazer o que você deve fazer. Invista em vidas. Ele fala no versículo 2, ele está ainda falando do comerciante aqui: reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então ele está dizendo, você tem que diversificar o portfólio. Quando um comerciante mandava os navios, ele não sabia o que ia acontecer. Piratas poderiam, atacar o navio, tempestades poderiam causar um naufrágio, muitas coisas poderiam, mutiny, como fala mutiny em português, né? Quando o tripulante podia virar contra o capitão, rebelião, né? Tantas coisas poderiam acontecer no navio. Ele falou: você não sabe que mal haverá sobre a terra, mas isso não é desculpa de não fazer nada. Amém? Muitas vezes, olha, eu falei com aquela pessoa, eu investi tempo, eu achei que eu tinha levado essa pessoa para Cristo, até fez o discipulado, mas cadê essa pessoa? Você vai desistir então? Vai parar? Vamos continuar, vamos achar outras pessoas, amém? Vamos continuar, lança teu pão sobre as águas. Você não sabe que mal haverá, que diz, sobre a terra. Você não sabe qual pessoa vai ser fiel até a morte. Nós tivemos um acampamento anos atrás. 4 rapazes aceitaram a Cristo naquele acampamento. Entre aspas. Fizeram uma decisão, né? Nós falamos. Um deles não deu em nada, estragou a vida dele. Não é nada para Deus. Um deles é fugitivo da polícia hoje. Nossos acampamentos são bem uma bênção mesmo, né? Um deles está morto. Mas um deles hoje é pregador da palavra de Deus. Você nunca sabe qual vai voltar. Então não desista, amém? Isso que ele está dizendo. A vida é imprevisível, é uma aventura. Nunca se sabe como vão sair as coisas. Mas continue lançando o seu pão sobre as águas, confiando no Senhor, vivendo pela fé, vivendo, confiando nesse livro aqui, e na palavra de Deus, nas promessas de Deus, mesmo sem entender tudo. E as coisas que você não consegue prever ou controlar, vamos parar por causa disso? Se fizer isso, então nós não teríamos nem arroz e feijão na nossa mesa amanhã, porque o fazendeiro não faz isso. Nós vemos que ele comparou a vida com um comerciante, ele também compara a vida com um fazendeiro. Veja no versículo 3: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Então ele está falando de 2 coisas aqui, tem a ver com a terra. Primeiro ele fala de nuvens. Nuvens vêm e nuvens vão, e eles derramam a chuva preciosa, como eu vi que choveu aqui ontem, né? Eu queria que tivesse chovido lá em Orlândia também, né? Até esfriou por aqui. Você nunca sabe, né? As nuvens que vêm, o que vão trazer. E a árvore cai e é permanente. Onde a árvore cai, ela fica, né? E está lá no chão, é isso que ele está dizendo. Ela cai e fica lá onde ela caiu. O passado, irmãos, é como uma árvore que caiu, não pode ser mudado. Deixa lá, né? Corta em volta, planta em volta. Mas nós temos o presente, como nuvens disponíveis para nós, e nós devemos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Hoje, remindo o tempo, né, diz Efésios capítulo 5, nós temos a árvore que caiu, onde caiu ficou, mas nós temos as nuvens que estão trazendo chuva, como mesmo o Senhor Jesus disse sobre as nuvens, né, que é como o Espírito Santo, né, que você vem, você não sabe quando ele vai agir, como ele vai agir, onde ele vai agir. Não fica olhando para o passado, não fica dizendo, olha, o passado ou foi ruim, né, ou até foi bom. Sabia que é até ruim você olhar para o passado e falar, aqueles dias foram bons. Inclusive, Eclesiastes fala disso. Não digas porque foram os dias passados melhores do que estes,
porque não provém da sabedoria esta pergunta. Irmãos, nós só temos agora. Nós só temos hoje para servir ao Senhor. Não temos, aqueles acampamentos, lembra, irmão João, aqueles acampamentos, aqueles eram bons, né? Vamos fazer acampamentos bons hoje, amém? Vamos servir ao Senhor hoje, porque é só isso que nós temos. As nuvens vêm, você tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, e o passado deixa no passado, como o apóstolo Paulo, ele disse, né? Ele não chegou lá, ele disse, mas esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E vamos continuar fazendo isso, porque no versículo 4 diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ele está dizendo: pare de ficar sentado aí esperando as circunstâncias perfeitas para você servir o Senhor. Pare de dizer, olha, esses dias são difíceis, né? Pessoas não estão interessadas como antigamente, né? Então acho que não adianta mais. Então você vai parar de semear, você vai parar de servir ao Senhor, você vai parar de tentar levar pessoas para Cristo, parar de servir ao Senhor. Falar, esses dias não são fáceis. Ele falou para você não fazer isso, não observar o vento. Se o fazendeiro fizesse isso, nós nunca comeríamos. Hoje eu acho que vai chover, amanhã eu não sei. Igual a minha mãe, ela adora ver o tempo. E está chegando acampamento, por exemplo, ela já fala para mim um mês antes: vai chover no teu acampamento. É melhor você preparar alguma coisa para isso. Mãe, nós nem preparamos o acampamento ainda, vamos preparar para a chuva, né? Eu falo, mas ela olha, todo dia religiosamente, ela olha lá e vê o tempo, né? E me assusta, vai chover o tempo todo no acampamento. Mas mesmo assim vamos ter o acampamento, amém? Mesmo assim vamos servir ao Senhor. Quem olha o vento nunca vai semear. Jesus inclusive disse que vocês dizem que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancos para a ceifa. Ele falou, começa a ceifar agora, começa a trabalhar agora. Aliás, vamos semear também e ceifar. Não espere até mais tarde para servir ao Senhor. Não espere até que uma pessoa esteja mais aberta, né, para você tentar convidá-la para a igreja, falar de Cristo. Não espere até que o mundo fique melhor, porque não vai ficar melhor, né? Não espere até que seus filhos estão mais velhos. Quando meus filhos ficarem mais velhos, eu vou servir ao Senhor. Eu vou falar uma coisa, eles vão ficar mais velhos e ninguém vai estar servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor já com seus filhos, desde pequenos, servindo ao Senhor. Olha, quando eu tiver dinheiro, quando eu conseguir aquele emprego, vocês vão ver o que eu vou fazer para a obra do Senhor. Sabe? Deus não vai recompensar você pelo que você pretendia fazer, mas pelo que você fez. Lembre-se disso. Como 2 caipiras conversando, né? E um falou assim: olha, você me empresta a sua corda lá? Ele disse: não posso, porque estou usando a corda para amarrar leite. Mas ele falou: mas a corda não amarra leite. Ele falou: mas quando a gente não quer fazer uma coisa, uma desculpa é tão boa contra a outra, né? E uma desculpa é tão boa contra a outra de você não fazer o que deve fazer hoje. Quem olha o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Vamos entregar a nossa vida para Cristo agora, uma vida de obediência. Assim, versículo 5: como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Foi a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos. Que eu acabei de citar, né, que o vento assopra por onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe quando o Espírito Santo vai fazer algo maravilhoso na sua vida, nessa igreja, no seu ministério. Quando ele vai agir, quando aquela pessoa vai ser salva, quando ele vai operar, quando ele vai abençoar grandemente. Então continue semeando a sua semente, continue fazendo o que Deus quer que você faça hoje, e seja fiel em semear. Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela
ou se ambas serão igualmente boas. Então, não é para você ficar, e eu ficar olhando e analisando, e resultados, o que está acontecendo? É para nós continuarmos semeando. Nós não sabemos qual que vai prosperar, mas Deus sabe. Ele vai agir na hora que Ele quer agir, e nós temos que ser fiel em plantar a nossa semente, em tudo em nossa vida. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem acredita nessa promessa, né? Aliás, essa é uma lei tão verdadeira quanto a lei da gravidade. Se eu pular daqui de cima, eu vou cair, isso é certo. E é certo que nós vamos ceifar o que nós semearmos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aplicar isso na nossa vida. Se nós vamos plantar mato, o que vamos colher? Mato. Se plantarmos milho, o que vamos colher? Milho. Só que lembre-se que a colheita é sempre maior do que a semente. Você planta uma semente, você colhe muitas sementes. Lembre-se disso. Em tudo na nossa vida, nós vamos ceifar o que nós plantamos. Não importa, né, o que você está plantando na sua vida, até coisas ruins, isso pode ser aplicado para coisas ruins como para coisas boas. Vamos plantar o que, irmãos, na nossa vida? Em nossa igreja. O que você está plantando aqui na sua igreja? Amor, união, comunhão ou contendas, fofoca? Tudo isso, todos esses são sementes que nós plantamos. O que estamos plantando em nosso lar? Eu queria que coisas estivessem melhor em minha família. Eu acho incrível, pastor, às vezes pessoas olham nossas famílias e falam: olha, vocês têm uma família feliz, né? Vocês têm uma família. Só que eu sei que meus pais por anos plantaram isso em nossas vidas e lutaram para ter famílias felizes. E você tem que lutar para ter um lar feliz e um lar cristão também. Mesmo que demore alguns anos, mas continue plantando aquela semente de um lar cristão, que todos amam a Cristo, que estão servindo juntos ao Senhor. Vamos semear isso em nossas vidas, em nossos lares. Todos devem ter um lar assim. Acorde cedo, semeia a tua semente, trabalhe duro até a tarde. Não sejas vagarosos no cuidado, seja fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você nunca sabe que o próximo dia vai trazer, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Essa mensagem na verdade podia ser duas mensagens, eu não vou dar o segundo ponto, esse foi só o primeiro ponto, imagina se eu desse o segundo, né? Mas o primeiro ponto é que a vida é uma aventura, e nós devemos fazer como fazendeiro e como comerciante, e sermos fiéis em usar as oportunidades que Deus nos dá. O segundo ponto, eu só vou falar o que é, que a vida é um dom de Deus, é um presente que Deus nos deu. Apesar das dificuldades, apesar das tristezas, tudo isso, ainda lembre-se que a vida é um dom que Deus nos deu. Vamos aproveitar a vida para a glória do Senhor. Ele fala aqui para jovens, ele fala: jovens, né? Aproveita a sua juventude, mas não com pecado, porque você vai colher o que você plantar. Nós estávamos saindo de casa e nós vimos um rapaz que já apareceu na igreja algumas vezes, mas ele foi para o caminho do mundo. E nós vimos ele tudo tatuado, até os dedos agora, e as orelhas alargadas, né? A orelha desse tamanho aqui, acho que voltou para a época dos Yanomamis, não sei. E nós olhamos, passamos por ele, daí acho que a Emily comentou: como que ele vai parecer quando ele ficar velho, né? Se ele já está assim, imagina quando ele ficar velho. Eu falei: sabe o que é triste? Eu acho que ele não vai ficar velho. Ele nem vai chegar até lá. Então lembre-se, tudo que você está fazendo agora, jovens, né? Você vai colher. A sua felicidade daqui a 1 ano, 2 anos, você está plantando agora. Você quer ter uma vida
feliz, pura, correta, você quer poder atrair um dia, se Deus permitir, alguém que tem o caráter que você quer para um marido, para uma esposa, então você tem que viver de uma forma agora, para você poder colher aquele fruto um dia mais para frente. E a sua felicidade agora, do futuro, depende também do que você está fazendo agora. Ele fala então para nos alegrar, a vida é um dom, alegra-te, alegra-te jovem na tua mocidade, amém? E todos nós aqui, só estou vendo jovens aqui, só jovens, vamos nos alegrar, no dia de hoje, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, regozijai-vos, nós devemos ser alegres no Senhor, isso que ele está ensinando em Eclesiastes, apesar dos apesares, né? Nos altos e baixos, né, Ana? Sorrindo, isso que Deus nos manda fazer, não escondendo o rosto, porque ele diz aqui que vai vir dias maus, no versículo 8, eu falei do meu sogro, ele não tem mais prazer nesse mundo, e nesse momento, a não ser que Deus ainda está usando a vida dele, até na família, mas ele não tem muitas coisas que ele pode fazer para servir ao Senhor, nem sei se ele consegue orar. Ele plantou o que ele podia plantar quando ele tinha oportunidade de plantar. Sabe, você pode achar que sua vida está difícil agora, mas pode ficar pior. Vamos dar graça a Deus pelo que nós temos hoje, amém? Pela porção de saúde que nós temos hoje, amém? Pelo que nós podemos fazer hoje para o Senhor, e vamos nos alegrar. Não adianta ficar chateado e triste depois amanhã. Você não tem a oportunidade de fazer o que você pode fazer hoje para o Senhor, e você estragou reclamando, triste, quando se você olhar para trás e falar, até que minha vida estava bom naquele dia. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, afasta de ti, esse é o segundo ponto, 3 pontos com A, alegra-te, afasta de ti, daí ele fala para nós afastarmos o nosso coração, a ira, tira qualquer coisa do seu coração, que está deixando você frio espiritualmente, tire isso do seu coração, por favor. Saiba que Satanás é astuto, sabe que nossa carne é fraca, não caia nisso, não deixa pecado estragar a sua comunhão com o Senhor. Não ache que você é ileso, eu consigo, né? Eu estou meio frio espiritualmente, mas eu vou chegar lá. Não, você vai ter uma terrível queda espiritual. Ande perto do Senhor, tira, ele fala no versículo 10, afasta a ira do teu coração, vamos nos alegrar no Senhor. Vou contar uma história do Michael, veio na minha cabeça agora, né? O pastor contou uma história da Roxanne, né, hoje de manhã, de nós sermos alegres. Esse é o primeiro ponto, né? Todo mundo está feliz aqui? Qual é a palavra que tem que falar? Diga Agui. Está feliz hoje? Diga Agui. Amém. Esse é o primeiro ponto. Alegre-te, né? O segundo ponto, afasta a ira. Quando o Michael era pequenininho, isso eu falo para pais também. Nós temos que, quando nós pensarmos nos nossos filhos, eu falo de juventude aqui, veja se eles estão, que você tem o coração deles. Esse é um segredo. Fala, como que você cria filhos? Ninguém tem um manual, né? Não existe, bom, existe a palavra de Deus, esse é o manual, sem dúvida, né? Mas cada filho é diferente, cada um é diferente, né? Mas quando seus filhos vão crescendo, uma das coisas principais, fala, tem que ser duro. Sim, mas você tem que amar. Não deve provocar a ira nos seus filhos, não é verdade? Então são dois lados da mesma moeda. Tem pais que são super duros, mas cadê o amor? Cadê a alegria no lar? Essas coisas têm que andar juntas. E você tem que tomar principalmente cuidado que você tenha o coração dos seus filhos, né, pastor? O coração deles. Você sabe, eu falei, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós estamos frios espiritualmente, você sabe disso, você sente, não sente? Que não está tão bem entre você e o Senhor. E no seu lar você deve olhar seus filhos e ver, está tudo bem entre nós. Não esqueci da história ainda, Mike. Está tudo bem entre nós, né? Tá tudo, eles estão felizes. Eu lembro, ele tinha, acho que 1 ano de idade, né? Não, ele era pequeno, não sei se 5, 6, 7 anos de idade, 6 talvez, vamos falar 6. Daí eu falei para meus filhos de noite, como a gente costumava fazer, né? Até de vez em quando faço, até hoje, né? Boa noite, I love you, né? I love you quer dizer eu te amo, né? I love you. E daí eu sempre, I love you, good night, I love you. Emily, good night, daddy, I love you. O Michael, good night.
cadê o I love you, né? Aí eu tentei de novo, falei, good night, Michael, I love you. Good night. Você vai me agradecer depois, né? Aí eu falei, ixi, acho que eu perdi o coração do meu filho, né? Daí eu fui lá, eu voltei e dei uma bronca no meu filho. Você fala I love you. Não, eu dei uma bronca mesmo, né? Eu falei, Michael, que você não quer falar I love you pro seu pai? Tá com vergonha? Ou tá chateado comigo? Não, só. Falei, você nunca é macho demais para não falar I love you para seu pai, né? I love you, Michael. Oh, thank you. Tenha certeza que você tem o coração. Depois ele sempre falou isso, então você vai me agradecer depois. Você nunca deve perder o coração dos seus filhos. E Deus também não quer perder o nosso coração. Afasta de ti a ira. Afasta, né? Alegra-te no Senhor. Afasta a ira do teu coração. Pode ser amargura, tristeza. Isso vai só estragar a sua vida espiritual. Inveja. Não deixe isso entrar. Isso é os pecados do Espírito, irmãos. Nós não sabemos disso. Os pecados do Espírito são muitas vezes muito mais perigosos até do que os pecados da carne. Pessoas falam, o fulano fez isso, né? que é errado, tem consequências terríveis. Mas nós não sabemos que inveja, amargura, raiva, essas coisas corrompem lares e vidas. Você vê o rei Davi, ele pagou muito caro pelo pecado de adultério, mas ele pagou mais caro ainda quando ele teve orgulho no seu coração e quis numerar o povo de Israel. Afasta de ti a ira do teu coração. Então, alegra-te, afasta de ti. E o terceiro com lembra-te. Eu sei que não fala lembra-te, mas tem que ter os três com A, né? No versículo 12 fala, lembra-te, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Como eu disse, vai chegar um momento que ninguém mais vai poder fazer nada para o Senhor. Sabe que eu estava vendo iPhone, né, que eu gosto, e só que está ficando mais difícil comprar, não sei se o próximo vai ser, né? Mas eu fiquei pensando do Steve Jobs, e ele não tem nada a ver com nossa vida espiritual, né? Mas eu fiquei, se ele tivesse vivo ainda, o que ele teria criado? Porque ele era um gênio para criar coisas, ele criou o iPhone, né? E daí agora não é a mesma coisa sem ele, depois que ele partiu, né? A Apple e tudo mais. Eu falei, se ele tivesse permanecido, o que será que ele teria criado? Qual rumo teria levado a companhia dele? Eu pensei, músicas que nós cantamos hoje, vários foram escritos pelo Ron Hamilton. Sabia, né, que o Ron Hamilton, o Pati Pirata, né, alguns conhecem ele como isso, ele está com Alzheimer's. Ele não vai mais compor músicas. Fiquei pensando nisso, né? Acabou. As músicas, nosso coral, todo ano, a minha irmã traduz uma cantata do Ron Hamilton. Por anos nós fizemos isso. E vai chegar um momento que ele não vai mais ter cantatas do Ron Hamilton. Já terminou o tempo dele de fazer o que ele tinha que fazer nesse mundo. E eu e você, nós estamos aqui ainda. Amém? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Você fala assim, mas eu não sou tão moço agora. Mas espera quando você tiver 95 anos, você vai achar que você era bem moço agora, né? Vamos servir ao Senhor enquanto podemos. Aliás, vamos servir ao Senhor até que Cristo volte. Vamos dar nossas vidas hoje para o Senhor. Vamos ser alegres, amém? Alegre-te, tire qualquer coisa, como o pastor orou hoje de manhã, no começo, ele pediu para Deus tirar qualquer amargura, acho que foi do nosso coração, algo que está nos atrapalhando. Tire isso do coração, seja alegre no Senhor e vamos fazer o que nós temos para fazer hoje, nessa vida que é um dom de Deus. Vamos ser gratos ao Senhor e vamos dar nossas vidas inteiras. Você não vai entender tudo, nem tente entender tudo, mas vamos servir ao Senhor com alegria e vamos confiar na palavra dele. Amém, pastor, muito obrigado.